Olá! Hoje eu trouxe para vocês esse Palo Alto 2013. Ele é um corte de Cabernet Sauvignon, Carmené e Shiraz. Antes da gente falar sobre alguns temas que eu achei interessante desenvolver com esse rótulo, eu vou falar um pouquinho sobre o vinho. Uma coisa que me agradou muito nesse vinho foi o aroma. Logo de cara a gente nota aromas sofisticados, não são tão complexos, mas eles são muitíssimos agradáveis. É como se fosse um perfume intenso, a gente nota um pouquinho de violeta, né, o que dá essa cor, essa coisa mais perfumada, e também as tradicionais frutas vermelhas, né. Na boca esse vinho ele é bem equilibrado, ele não é muito longo, é um vinho mais curto, né, ele rapidinho já some na boca, mas é um vinho muitíssimo equilibrado. Os taninos estão quase perfeitos, a gente nota ali um pouquinho de amargor, ou é o que tira alguns pontinhos do vinho, mas é um vinho muitíssimo agradável, o que já nos leva ao primeiro item que eu queria desenvolver hoje. Esse vinho aqui eu gostei porque logo aqui ó, na parte de cima da garrafa a gente nota aqui ó, 93 pontos pontuados aí pelo James Suckling. Queria falar um pouquinho sobre esse ponto, que são as pontuações que especialistas, críticos, né, algumas revistas dão ao vinho. Eu particularmente gosto bastante das pontuações porque elas ajudam a grande massa, né, de degustadores, de amantes de vinhos, a escolherem os vinhos. Era como se fosse uma nota, um balizamento. Ele nos dá aí um norte para para facilitar a nossa compra. Então, 93 pontos. Normalmente, essas pontuações, né, elas variam de 50 pontos até 100 pontos. Né? 100 pontos ali, aquele vinho perfeito, aquele vinho fantástico. 50 pontos, aquele vinho mais deficiente. Dificilmente você vai encontrar vinhos com 50, 60, 70 pontos. Né? Normalmente, aquele vinho que está na prateleira do supermercado, que está na sua loja, na loja onde você compra os vinhos, ele já começa ali na faixa dos 85, 86, 87 pontos. São os vinhos que são mais adequados para o consumo da grande massa de amantes de vinhos. As outras pontuações são dadas para vinhos com defeito, né, vinhos bem simples, rústicos, que normalmente não chegam no supermercado, às lojas onde a gente está acostumado a comprar. Legal, então um outro ponto interessante, né, o James Suckling deu 93 pontos para esse vinho. 93 pontos é uma excelente nota. Eu particularmente não daria essa nota, né? Se vocês acompanham o blog, vocês estão acostumados a ver as minhas pontuações. Para esse vinho eu daria uma nota 91, né? Mas realmente essa coisa da pontuação ela é subjetiva, né? Você às vezes se identifica mais com um crítico do que com outro, né? Então, nesse caso, eu divergi um pouco aí do James Suckling. Não quer dizer que um está certo, outro está errado. É realmente só questão de ponto de vista. Muitas vezes vocês encontram em sites, né? Os sites onde comercializam vinhos é fácil porque você às vezes encontra várias pontuações. É fácil de você ter acesso a essas informações. Às vezes vocês encontram o mesmo vinho com 3 notas diferentes de 3 críticos diferentes. Isso é super válido, acontece, né? E como eu falei, é um grande balizador. No blog vocês conhecem a nossa página Top 10, onde eu seleciono os vinhos mais baratos, de 91 pontos até 100 pontos, dados por qualquer referência. O James Suckling está lá na lista, o Robert Parker, outro famoso crítico, está na lista, a Wine Spectator, a Wine Enthusiast, 2 revistas cujos seus contribuidores pontuam os vinhos. Então vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre as pontuações lá na nossa página Top 10. E no blog eu também tenho uma página especificamente que fala sobre isso, sobre as pontuações que eu dou no site, no nosso blog. Bem, um outro ponto que eu queria tocar nesse vídeo, rapidinho, é que exatamente esse corte, essas informações da casta. Aqui a gente tem Cabernet Sauvignon, Carmené, Shiraz. Quando eu fui fazer uma pesquisa para saber o preço desse vinho, para aconselhar para vocês, eu vi que esse vinho ele é anunciado como um vinho Cabernet Sauvignon apenas. Não é citado as outras 2 castas. Isso acontece porque em alguns países, quando a
a proporção de vinhos de uma determinada casta passa um certo limite. Nesse caso, 50%, a Cabernet Sauvignon ela tem cerca de 50% do vinho, então anuncia-se o vinho com como se fosse aquela única casta, feito daquela única casta, anuncia-se o vinho como se fosse monovarietal, esse termo que se usa, mono de única, varietal de variedade de uva, monovarietal. Apesar de no site citar, ser anunciado apenas a Cabernet Sauvignon, aqui no rótulo a gente vê as 3 castas, mas o produtor poderia optar por colocar apenas Cabernet Sauvignon no rótulo. Como a Cabernet Sauvignon ela tem só 50% nesse caso aqui, ela pode ser anunciada como monovarietal ou não. Então aí ficou a coisa, no mercado ficou meio em cima do muro. No site você encontra só Cabernet Sauvignon, mas no próprio rótulo você tem as três castas. Alguns vinhos, quando você tem 80%, 90% de uma única casta, então até no rótulo, você vê no rótulo da frente, pelo menos, você vê aquela única casta sendo anunciada, e se você for ver no contra-rótulo, às vezes você encontra ali as outras castas sendo descritas. Um outro item interessante que eu não vou explicar aqui no vídeo para ele não ficar muito longo, mas vou endereçar vocês lá para o blog, é o seguinte: por que nesse vinho chileno, eu tenho as castas no rótulo e às vezes quando a gente compra um vinho francês, um vinho espanhol, eu não encontro? Lá no blog a gente tem um artigo específico sobre isso, se chama Uva versus Propriedade. Por que a casta não aparece no rótulo? É onde eu explico um pouquinho mais sobre esse tema. Fiquem ligados aí no blog. Um grande abraço. Até a próxima.